O que está acontecendo agora em Asbury? É apenas um movimento ou é mesmo um avamento? O que define um avamento? Vem comigo, vamos falar sobre isso hoje. Meu nome é Gabriel e eu estudo História da Igreja já há alguns anos e eu amo, estudar sobre os avamentos que aconteceram, sejam em grandes escalas, seja em lugares pequenos, mas é uma paixão que eu tenho. Eu quero compartilhar um pouco com vocês hoje do que eu aprendi sobre isso e um pouco da minha paixão. Primeiramente, é difícil da gente falar, como um historiador da igreja, que isso é ou não um avamento. Por quê? Quando se fala de avamento não tem padrão humano. Então dizer que um avamento é isso ou aquilo é um pouco difícil de dizer. Existe sim algumas coisas que eu quero te trazer aqui para a gente definir se é ou não um avamento algo, mas vale lembrar que todo avamento que aconteceu, ele sempre quebrou algum padrão ou sempre inverteu alguma lógica. Então tem coisas que mudou a maneira das pessoas pensar e tem coisas que seguiu padrões que não são comuns para a gente. Então um exemplo mesmo é o próprio Pentecoste. Quando vem o Pentecoste, que foi o primeiro avamento da igreja, por assim dizer, ele vem quebrando todo o padrão ali que as pessoas tinham, né, do que era uma visitação de Deus. Então você já vê ali que não é fácil caracterizar um avamento, porque naquela loucura, né, milhares de pessoas se converteram, mas o que fez com que elas se convertessem? Então a gente vai entrar um pouco nesse assunto hoje. Uma coisa que a gente pode dizer é que os movimentos geralmente ou são precursores de um avamento ou são resultado de um avamento, mas não quer dizer que um movimento em si seja um movimento avivalista, por assim dizer, que um movimento seja o avivamento em si. Mas isso acontece muito. Quando há um avamento, todas as vezes que houve um avamento, houve também um movimento. Seja um movimento no sentido espiritual mesmo, ali das pessoas se movimentarem, né? Ou um movimento no sentido mesmo de movimentos, né? Movimentos evangelísticos, movimentos missionários. Então, assim, nem todo movimento é um avamento, mas geralmente os avamentos geram movimentos, né? No corpo de Cristo. Exemplo disso foi o movimento metodista, né, que surgiu, que acabou depois virando uma denominação, uma igreja, mas era um movimento, né, onde eles se reuniam para orar, onde eles buscavam ter uma vida metódica de consagração, enfim, e que gerou um grande avivamento, né? Mas temos também casos de avivamentos que começam por causa de um pregador, por exemplo, ou de alguns pregadores, né? O caso, por exemplo, do Jonathan Edwards, onde ele prega ali na comunidade local dele e acontece um grande avivamento. Temos também casos de avivamentos que acontecem em grupos, né? Começam ali com grupos de pessoas, com povos, né? Por exemplo, os irmãos morávios, né? Eles se reuniram ali para orar 24 horas por dia. Não eram assim muitas pessoas orando, mas eles estavam sempre orando, sempre buscando, e dali desperta então um movimento, né, missionário, desperta um grande avivamento para as nações, que inclusive influenciou o movimento metodista e o próprio John Wesley, né? Então, partindo desse contexto, dá para ver que não é tão fácil caracterizar um avivamento. Mas eu quero trazer 4 pontos que geralmente a gente encontra nos avivamentos, principalmente nos grandes avivamentos, nos avivamentos históricos, né? Aqueles que marcam a igreja, né, em geral, ou marcam um povo de uma forma grandiosa. Então, assim, vamos lá. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer é que um avivamento ele tem a condução do Espírito Santo sem necessitar de atrativos externos. Como assim? Muitas vezes a gente faz um show, né? Aqui no Brasil tem muito show, conferência, evento, e aí a pessoa fala, nossa, houve um avivamento lá. Mas assim, um avivamento ele não é caracterizado apenas por aquele show, entende? Porque ali às vezes as pessoas não estão indo de fato por causa do Espírito Santo e não estão indo de fato por causa de Deus. Às vezes as pessoas elas querem simplesmente aproveitar ali o evento, se divertir, se distrair, ver um pregador famoso, ver ali um cantor famoso. Não que esse cantor ou pregador que seja, ele não possa ser usado por Deus. Do contrário, muitos são usados, outros não, né, infelizmente. Mas acontece que
Quando as pessoas elas vão com essa motivação de ver um pregador, de ver um cantor, eu acredito que isso acaba muitas vezes inibindo a ação do Espírito Santo. Ah, mas como assim você está falando? Mas teve grandes avivamentos que tinham pregadores famosos. Sim, pregadores que se tornaram famosos após os avivamentos. A maioria dos avivamentos você vai ver que esses pregadores que são famosos, na verdade eles não eram famosos antes do avivamento, eles se tornaram depois. Por quê? Porque eles viveram aquele avivamento e o próprio avivamento proporcionou que eles ficassem conhecidos. Às vezes eles nem queriam ficar conhecidos, né? Evan Roberts mesmo não queria ser famoso, mas por conta do tanto de gente do mundo inteiro que estava atrás daquilo que estava acontecendo ali no país de Gales, ele acabou ficando famoso. Então assim, não necessariamente um avivamento vai acontecer por causa de um pregador ou coisa assim. Então, a ação do Espírito Santo ela é essencial. Geralmente, obviamente, a gente vai ver isso, vai ver a ação pura do Espírito Santo. Não vai ter o cara da vez, não vai ter a igreja da vez. Tanto é que um dos grandes erros da Rua Azusa, eu tenho um vídeo sobre isso, começa a partir do momento que ele coloca uma placa de uma denominação ali naquele lugar, que era um lugar de unidade, era um lugar onde as pessoas buscavam a Deus, e ele bota uma placa de uma denominação, ou seja, ele começa a fechar as portas para pessoas de outras denominações. Então isso acaba inibindo um pouco aquele avivamento que acontece ali. Então o avivamento, o primeiro ponto que eu quero caracterizar um avivamento é isso, a ação do Espírito Santo, independente de atrativos, independente de se tem pregador, se é famoso, se não tem, ou se é famoso, mas ele vai estar ali apenas como um instrumento, sem exaltar a ele, mas exaltando o Espírito Santo, exaltando Jesus, né? Então assim, eu acho que isso é um ponto muito importante. O segundo ponto que a gente pode trazer é que todo avivamento, sem exceção, ele vai ter um grande mover de arrependimento e de despertamento. Mas eu não falo apenas um arrependimento, a pessoa chorar e depois voltar para a vida dela. Não, mas eu estou falando de frutos de arrependimento. Então, pessoas que estavam brigadas se reconciliar, as pessoas começaram a doar seus bens. Você vê ali no mesmo em Atos, né, eles queimam livros de bruxaria, ou seja, ações de arrependimento, as pessoas começam a amar uns aos outros, pedir perdão. Então não é apenas aquele arrependimento, eu e Deus, é um arrependimento coletivo, né? E não é apenas, por exemplo, mas eu fiz um evento na minha igreja, deu lá 500 pessoas, na hora de aceitar Jesus foi 30 pessoas lá na frente. Cara, se fosse um avivamento, provavelmente as 500 pessoas estariam lá na frente, ou pelo menos 400 e poucos, entendeu? Ou seja, o avivamento, a presença é tão poderosa de Deus, quando Deus ele toca ali aquelas pessoas, que é difícil as pessoas recusarem, sabe, um apelo de arrependimento, sabe? As pessoas, elas vão estar quebrantadas, elas vão estar, claro, em prantos, mas também com convicção de pecado. Então isso acontece muito, né? E a igreja despertando também, porque aí a igreja também passa a querer servir, as pessoas que estão ali, que já são cristãs, despertam para o chamado delas, começam a servir os irmãos, começam a buscar o necessitado. Então isso acontece, só que assim, que nem eu falei, em uma grande escala. Se tem ali, beleza, tem 100 pessoas ali, mas as 100 pessoas vão passar por esse processo. Todas elas vão ser impactadas. Isso só mesmo o Espírito Santo pode fazer. O ser humano não é capaz de fazer isso. E o terceiro ponto é a conversão de almas, né? Que nem eu citei aqui o exemplo de você faz o apelo, as pessoas vão à frente, mas é que às vezes as pessoas vão à frente, até ali recebem ali Jesus, mas às vezes é da boca para fora. Então no avivamento a gente vê essas conversões acontecendo às vezes sem precisar de apelo. A própria pessoa vai lá e se entrega para Jesus, é uma coisa muito mais genuína e muito mais poderosa também. Então a conversão de almas e muitas vezes em uma quantidade maior, seja porque as pessoas que estão dentro vão atrás dessas pessoas, ou seja, receberam ali e saem ali incendiadas, querendo evangelizar, querendo pregar, ou então porque as pessoas começam a ouvir falar ali na cidade do que está acontecendo e vão lá de curioso, e ali o Espírito Santo
se move e toca aquela pessoa, né? Então, há várias formas disso acontecer, né? Citei aqui duas, mas a grande conversão de almas, né? Lá no caso do país de Gales, há relatos de pessoas que às vezes estavam bebendo ali perto da igreja e ao ouvir as canções das igrejas, né, a pessoa começava a ter um quebrantamento, deixava a bebida ali no bar e ia para a igreja louvar o Senhor. Então, tipo assim, conversões que o próprio Espírito Santo trazia, atraía a pessoa para a presença do Senhor. E por fim, não menos importante, é o envio de missionários. Cara, todo avamento culmina em missões. O objetivo de Deus de fazer um avamento não é para o povo ficar ali, não, agora a gente vai criar uma cidade aqui só para os crentes, a gente não vai mais se envolver com o mundo, vamos ficar aqui orando até Jesus voltar. Não, nunca foi isso. Até porque não é o objetivo nosso aqui nessa terra. Nessa terra nós temos a missão do ID, né? Então a gente só vai viver assim orando e adorando só lá na eternidade. Então aqui nós temos que sim orar sem cessar, buscar viver esses avamentos, mas esses avamentos funcionam para quê? Para impulsionar a igreja para uma causa maior, que é a causa de Cristo, que é as missões, que é o você viver pelo Evangelho e morrer pelo Evangelho também, né? Então, todo avamento ele vai levar as pessoas para missões. E quando isso não acontece, é aí que começam aqueles problemas de você querer esticar muito algo que já era para ter acabado. Nós vemos alguns casos de avivamentos que o mover já tinha passado e as pessoas queriam dar continuidade para aquilo e começaram a inventar coisas e já começou a entrar heresias e foi se perdendo, porque era para aquele momento. Depois, se você for querer inventar demais, isso pode ser até prejudicial. Então, a partir do momento que Deus dá o ID, as pessoas precisam ir. É o que acontece em Atos, por exemplo. Vem a perseguição e eles são obrigados a sair de Jerusalém para pregar o evangelho ali para todos os povos ao redor. Então o avamento ele impulsiona a igreja para missões. Claro, existe um tempo ali em que a igreja é edificada, as pessoas são consagradas, há muitas conversões, então essas pessoas precisam ser discipuladas, mas depois também há um momento do ID. Seja o ID voluntário, assim, eu falo das pessoas que elas digamos assim, nem vão pedir a bênção, digamos assim, mas o próprio Espírito vai falar para ela, vai lá para a China, vai lá para a Índia, vai lá para a Europa, e elas vão ir, né? E aquelas que vão ser enviadas por aquelas igrejas que estão fazendo parte daquilo, por organizações e assim por diante. Bom, além desses 4 pontos, eu menciono também que avamento ele é escalável, né? Ou seja, não dá para definir tudo como avivamento, né? Mas eu acredito que há avivamentos que são pequenos mesmo, né? Por exemplo, um grupo de jovens que se reúne ali para orar, né? 10, 15 jovens, e eles começam a buscar a Deus, e eles têm experiências incríveis, e Deus dá para eles visões, sonhos, mostra para eles, né? Capacita eles com o Espírito Santo para eles poderem pregar, e aí eles começam, pregar nas ruas da cidade, e um mover acontece ali naquele lugar, já é um avivamento. Por mais que não vai ser famoso, não vai ser um avivamento histórico, um avivamento a nível mundial, mas já é ali um princípio, uma espécie de avivamento, mesmo não sendo a nível escalável, né? E é claro, tem os avivamentos locais, onde ali é uma igreja que vive ali um grande despertar. A gente vê muito disso. Às vezes a igreja ela realmente vive ali um despertar, um pequeno avivamento, né, ali a nível de cidade. Só que aí, às vezes a igreja não sabe o que fazer, né, com esse despertar, e muitas acabam se perdendo, né, outras acabam depois perdendo aquele pique, né, aquele fervor, mas acontece muito disso também, esses pequenos avivamentos. E também pode acontecer avivamentos sociais, onde os avivamentos se espalham ali por toda aquela sociedade, né? Que nem eu usei o exemplo do país de Gales, onde a nação inteira foi impactada, né? Pessoas de outros lugares do mundo vieram, mas principalmente a nação do país de Gales houve grandes conversões ali, grandes moveres ali. E por fim, né, também os avivamentos a níveis mundiais, né? Que o próprio avivamento metodista, né, o metodismo, se espalhou praticamente pelo todo mundo mais conhecido assim da época, né, naquela época que eles viveram, eles se espalharam rapidamente pregando ali o evangelho. John Wesley e os avalistas e pregadores que estavam junto com ele. Mas enfim, falando a respeito de Asbury. Mas enfim, falando a respeito de Asbury, é possível dizer que ali está acontecendo um avivamento?
sim, com toda certeza, eles estão vivendo um avivamento. Eu acho que isso talvez seja inquestionável pelos frutos, pelo que já está acontecendo. Agora, dizer que aquele avivamento é um avivamento global, é um avivamento histórico, isso talvez seja um pouco cedo para afirmar, mas eu não tenho problema também em dizer que vai se tornar, né? Provavelmente vai ser um avivamento que vai entrar para a história e que vai impactar, né, pessoas de todo o mundo. Já tem impactado de certa forma, sim, através da internet, né? Mas ainda não está, as pessoas estão começando a ir para lá para ver o que está acontecendo, né, para receber, mas eu acredito que até a internet está ajudando nisso. As pessoas, antigamente, talvez para você saber de um lugar que está vivendo um avivamento, era um pouco mais difícil, demorava mais tempo para as pessoas saberem e até irem até o lugar, né? Hoje é tudo mais rápido, então por isso que mesmo um avivamento ainda tão inicial, a gente já está sabendo o que está acontecendo. E é legal que você encontre nesse avivamento essas 4 características, talvez ainda não a última, porque é muito recente, né? Um avivamento que começou agora, mas você já vê um mover do Espírito Santo muito forte, sem ter um pregador famoso, sem ter um cara da vez, né? Você já vê também ali muito quebrantamento, conversões, você vê também curas e milagres, que também são coisas que podem caracterizar um avivamento, apesar de não ser todos os avivamentos que experimentaram curas e milagres, mas recentemente tem acontecido, tem sido assim. Então dá para dizer sim que ali já está mesmo acontecendo o avivamento. E não só isso, eu acredito que este avivamento que Deus está orquestrando para esse final dos tempos, para esse tempo que nós vivemos, não seja um avivamento exclusivo que vai ser apenas de Hesbor. Eu acredito que ali é sim um dos catalisadores, né, que a gente gosta de falar, ou seja, eles vão proporcionar que muitas pessoas sejam avivadas, mas nós já temos visto no Brasil mesmo pequenos focos de avivamento. Isso não é de agora apenas, de meses, talvez alguns anos atrás, a gente já tem visto relógios de oração, pessoas se levantando, movimentos missionários surgindo, movimentos avivalistas surgindo, apesar de ainda não haver um estouro, né? A gente não viu ainda esse estouro no Brasil, mas eu acredito que vai acontecer esse estouro e eu creio também que vai ser independente do que está acontecendo lá em Hesbor. Eu acredito que no Brasil Deus vai proporcionar também em alguns lugares avivamentos para aqueles lugares e específicos para o Brasil, digamos assim, com a cara do Brasil também. Eu tenho convicção de que Deus também vai fazer isso no Brasil. Talvez não chegou ainda o momento da igreja brasileira. Acredito que a igreja brasileira precisa se preparar um pouco mais, até para não perder o que Deus tem para derramar. É claro, nem todos vão estar prontos, mas é um ponto que a gente tem trabalhado muito, por exemplo, com o pessoal aqui onde a gente convive, com as igrejas onde a gente convive e congrega, que é o preparo, se preparar para o que Deus vai fazer e estar pronto, estar alerta, né, para que quando Ele fizer, a gente possa usufruir do que Ele tem para derramar. Então eu creio sim que Deus está fazendo avivamento. Perguntaram para mim o que eu achava, né, desse avivamento de Hesbor. Eu falei, cara, eu queria estar lá, eu queria ir lá, queria ver, queria poder, presenciar esse momento, mas mesmo sabendo que eu não vou poder estar lá, eu creio que Deus vai trazer isso também para o Brasil, mesmo que não, de forma talvez até independente do que está acontecendo lá, Deus vai fazer aqui também e já está começando a fazer. O que nós precisamos é estar prontos para que quando acontecer a gente não venha cair nos erros que muitos avivalistas e muitas pessoas caíram mesmo em tempos de avivamento. Porque o avivamento, gente, não é um fim em si mesmo. O objetivo é capacitar a igreja, despertar a igreja, trazer pessoas para Cristo, mas também levar pessoas para as missões, levar pessoas para pregar o Evangelho. Se isso não acontecer, infelizmente, aquele rio vai se secando e um tempo aquele avivamento morre. Tá bom? Se você quiser mais vídeos sobre esse tema, comenta aí embaixo, se inscreve no canal, gente. Esse canal é para servir vocês, é para abençoar a nossa nação e cremos que já tem muitas pessoas sendo abençoadas, mas se inscreve, compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você quiser um workshop de história da igreja, entre em contato conosco, nós também ensinamos esses temas nos nossos workshops e temos também uma escola chamada Forja. Nessa escola tem muita coisa sobre esse assunto, tem um módulo inteiro sobre a história da igreja, tem um aulão inteiro sobre as histórias dos avivamentos e fora que é uma escola completa para você que quer se preparar
para uma vida em missão, para uma vida no ministério, não só para quem quer ir para missões para fora, mas até para quem quer viver no ministério. É uma escola muito boa para isso. Então eu vou deixar o link aí na descrição, acessa o link, tá por um preço muito acessível, tá, gente? A gente quase não tem lucro com essa escola, é um trabalho muito grande que a gente fez para abençoar aí a galera que nos acompanha e para treinar e preparar as pessoas para o que Deus quer fazer nesses próximos anos. Obrigado e até a próxima, galera.